De morador de rua a inscritor internacional milionário. Essa é a história de superação que eu quero te contar hoje, para que você também não desista dos seus sonhos. O nome dele é Joey Vitale. Conhecido, na verdade, como Joey Vitale. Seu nome de verdade é Giuseppe. Ele nasceu nos Estados Unidos, de origem familiar muito pobre, mas que conseguiu fazer uma transformação na própria vida e na vida de várias outras pessoas de uma maneira incrível. Ele trabalhava junto com o pai dele nas ferroviárias desde quando ele tinha 5 anos de idade. Ele ganhava apenas $1 por dia mais o prato de comida. Ele cresceu vendo a pobreza ao redor dele, ele cresceu vendo as pessoas tristes, se lamentando, e desde criança ele já começou a ter o sonho de querer trazer felicidade para outras pessoas. Imagina só, uma criança pequenininha já pensando assim, né? E ele conseguiu, mesmo sendo morador de rua por meses. Hoje, o Joey tem 69 anos, ele nasceu em 1953 e eu tenho certeza absoluta que você já ouviu falar sobre algum livro dele ou até mesmo do filme mais famoso que existe, que também foi gravado por ele. Como o Joey desde criança cresceu num ambiente mais pobre, ele estava familiarizado com pessoas que tinham vidas difíceis, vidas sofridas, quase não tinha dinheiro, estavam sempre infelizes e lamentando sobre a vida. E ele desde criança, ele já tinha essa paixão de querer ajudar as pessoas. Então, por ele ter convivido com pessoas que sofreram traumas perante a guerra, que foi uma década muito difícil, na década de 1960, ele começou a querer ajudar as pessoas, a trazer felicidade para as pessoas. E foi esse incentivo, essa emoção que não deixou ele desistir. O Joey foi para a universidade, claro que ele não gostava, ele reprovou em quase todas as matérias porque ele já tinha certeza absoluta do que ele queria ser, e ele queria ser escritor. Então ele começou a estudar psicanálise. Não consigo falar a palavra, gente. Começou a estudar conhecimento pessoal, começou a estudar psicologia, para ele começar a escrever os livros que ele gostaria. Enquanto ele estudava na universidade durante a semana, nos finais de semana ele continuava trabalhando junto com o pai dele, ganhando pouco, mas ele conseguiu juntar o dinheiro dele e teve a ideia de se mudar para o Texas, para tentar começar uma vida do zero. Só que lá ele não conseguiu se estabilizar, ele não conseguiu arrumar bons trabalhos, né, trabalhos que ele gostava, e por mais que ele era uma pessoa simpática, ele também não conseguiu fazer amigos, e a vida ali foi começando a ficar muito difícil para ele. E um dia ele viu um anúncio que parecia ser uma oportunidade incrível da vida, que era para trabalhar no ramo de petróleo no Alasca. Quando ele se mudou para o Texas, o único dinheiro que ele conseguiu juntar foram $2.000. E depois que ele já tinha gasto a metade desse dinheiro, ele resolveu investir para ir trabalhar no Alasca, porque parecia ser uma oportunidade incrível. O plano dele era ir para o Alasca, juntar dinheiro durante 1 ano, e quando ele voltasse do Alasca, ele tentaria novamente a vida de escritor. Só que deu muito errado. Ele deu todos os $1.000 que restavam, e ele não recebeu mais notícia da empresa, e se passaram dias até que a notícia chegou. Ele descobriu que a empresa tinha falido, e é claro que ele ficou desesperado. E depois a notícia veio que o dono da empresa tinha cometido suicídio. Então, o plano dele de carreira foi de água abaixo, só que agora ele estava pior. Sem um centavo no bolso. Ele ficou completamente sem nada. Ele apostou todos os ovos numa única galinha. E assim se foi. Como o Joey perdeu tudo que tinha, que era quase nada, ele infelizmente passou meses sendo morador de rua. Ele dormia na biblioteca pública, ele dormia na praça e ele também dormia na ferroviária, que foi um dos lugares mais difíceis, pois foi onde ele sempre trabalhou com o pai dele desde criança,
e aquilo ali foi acabando com ele aos poucos. E ele ficou numa pobreza muito grande durante 15 anos, morando na rua, sem ter, né, casa, sem nada, em condições bem ruins durante meses. Depois de 15 anos de muita dificuldade, muita pindaíba, ele finalmente conseguiu casar e ele e a esposa alternavam quem trabalhava para que assim ele conseguisse, nos dias que ela estava trabalhando, ele ficava em casa tentando escrever, porque ele nunca desistiu do sonho dele. Só que a esposa dele, ela teve problema com bebida e ela virou alcoólatra. Ela não dirigia na época e ele que levava ela para sessões, né, dos Alcoólicos Anônimos, e ele passava a maior parte do tempo lá com ela. Só que eles conseguiram superar essa fase que foi terrível para eles. Ele foi aos poucos conseguindo juntar dinheiro, conseguindo se estabilizar mais. Quando ele conheceu a esposa dele, ele já tinha se mudado para Houston, porque mesmo em situação de rua, ele continuou juntando o dinheirinho que ele podia juntar ali e foi se mudar para Houston com a esperança de uma vida melhor. E assim ele conseguiu melhorar um pouco mais. E lá em Houston, ele conseguiu escrever uma peça de teatro que não ganhou dinheiro nenhum com isso, mas deu a ele esperanças para não desistir, porque com isso ele estava treinando. E assim ele conseguiu escrever algumas publicações para revistas que ele ganhava pouquíssimo dinheiro, mas que, claro, também motivava ele. Até que um dia, um amigo dele o apresentou para uma pessoa muito famosa, rica, bem conhecida, e ele começou a ser escritor dessa pessoa, mas sendo um escritor fantasma. E assim, aos poucos, ele começou a ganhar um pouco de, publicidade. Até que quando começou a época da internet. E nisso, ele continuou fazendo o trabalho dele e ele foi crescendo e foi crescendo e foi crescendo cada vez mais. Ele foi ficando mais famoso e as pessoas começaram a chamar ele para fazer alguns eventos. Até que finalmente ele conseguiu escrever o primeiro livro dele em 1995. E é claro que ele não ganhou nada com esse livro também, mas sim muita esperança, porque ele sabia que estava no caminho certo. E ele escreveu outros livros depois, ele começou a ganhar um pouco mais, mas a chave da virada foi quando ele foi chamado para escrever o tão famoso, conhecidíssimo filme O Segredo, The Secret, que, claro, transformou a vida dele e ele começou a ser conhecido mundialmente, trazendo para as pessoas esperança, sabedoria, autoconhecimento e várias técnicas de como mudar a própria vida, porque o filme fala nada mais, nada menos do que sobre a lei da atração e como ela funciona. E no filme ele tá junto com várias outras pessoas grandíssimas que também conseguiram dar a volta por cima, mudaram a vida delas de uma forma incrivelmente, mesmo estando em momentos de dificuldade muito grande. Agora me conta uma coisa, você já se imaginou fazendo o mesmo, crescendo como ele? Tenho certeza que sim, só que a gente nunca sabe como, né? Ele também não sabia como, mas ele nunca perdeu as esperanças. E lembrando, ele ficou em condições de rua, como morador de rua por meses, e ele conseguiu dar a volta por cima. Eu tenho certeza que você também consegue, eu tenho certeza que a gente também consegue. E escutando, lendo, ouvindo histórias de superação como essa, e principalmente lendo os livros dele também, ele conta muito mais de como que ele conseguiu, o que ele estudou, o que ele fez, o que ele deixou de fazer para ele conseguir mudar de vida. Certeza absoluta que você também vai conseguir mudar de vida, porque quando você anda com pessoas grandes, quando você conhece pessoas grandes, você também se torna grande. E essa é a história de superação de hoje e a história de motivação para te ajudar a sair do zero também, assim como o Joseph Vitale conseguiu sair.